Vamos novamente abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Apenas essa primeira frase. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Vamos orar. Querido Pai, somos muito agradecidos por mais esse tempo que podemos gastar em Tua presença, em torno de Teu Filho e de Tua palavra aberta. Pedimos a Ti que sejas propício a nós. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para podermos compreender as maravilhas da Tua lei. Fala-nos ao coração, transforma-nos por Tua palavra. Revela-nos mais de Ti, mais de nós mesmos, mais da Tua igreja, mais do Teu chamamento. Em nome do Senhor Jesus, pedimos. Amém. Como dissemos ontem, nosso encargo ao estudarmos esse assunto de Betânia é buscarmos ajuda na palavra de Deus para compreendermos melhor o nosso discipulado cristão e o que o Senhor procura nas nossas vidas pessoais e na vida de suas assembleias. Sempre, irmãos, o trabalhar do Senhor segue um princípio. O Senhor trabalha em padrões. O Senhor nunca trabalha de forma desordenada. Não importa o tipo de pessoa que o Senhor chame. As Escrituras nos apresentam exemplos inúmeros de pessoas que foram chamadas pelo Senhor em contextos muito diferentes e pessoas que têm uma história muito diferente. Mas em todas elas, o padrão do trabalhar do Senhor é exatamente o mesmo. Porque Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que tem caminhos para a execução de sua vontade. Então, seja em qual vida for, os princípios do trabalhar do Senhor são sempre os mesmos princípios. Estudar Betânia e aprender de Betânia não é diferente de estudarmos, por exemplo, a vida de Abraão e aprendermos de Abraão. Só para ajudar nisso, desde o último capítulo, os últimos versos do capítulo 11 de Gênesis até o capítulo 22 de Gênesis, então são apenas 11 capítulos, o Senhor faz 11 visitas a Abraão. 11 vezes o Senhor visita a Abraão. Você ganharia muito em estudar essas visitas. Por quê? A primeira visita, o Senhor, Deus da glória, aparece a Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Era um adorador de ídolos, em trevas, em Ur. Na última visita, Abraão oferece o seu único filho sobre o altar. Que distância entre essas duas visitas. Na primeira, um chamamento das trevas para a luz. Foi Deus que disse, de trevas resplandecerá luz. E isso quando Estevão está dando seu testemunho no livro de Atos, conforme Lucas registra, no capítulo 7, ele vai dizer de uma forma muito simples, e o Deus da glória, porque Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. O Deus da glória apareceu a Abraão, quando ele estava em Ur, na Mesopotâmia. Isso é o cumprimento desse primeiro princípio espiritual. Onde começa a nossa história com o Senhor? A dele conosco começa antes da fundação do mundo. Ali ele nos escolheu. Mas a nossa com ele começa quando ele nos chama, quando ele se revela a nós. Então Deus que disse de trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu nos nossos corações,
Para o quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então o Senhor segue visitando Abraão, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, até a 11ª vez. E nessa última visita, que homem diferente nós temos. Porque agora Abraão foi moldado de tal maneira que ele pode representar duas realidades. A primeira, ele pode representar Deus Pai como aquele que envia o seu único filho. Oferece-me o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que é isso, senão o drama da redenção em figura, em tipo. Mas não apenas isso. Ainda no capítulo 24 de Gênesis, nós temos um outro envio, quando ele envia o seu servo Eleazar, que agora é uma figura do Espírito Santo, para conquistar, para alcançar, obter uma esposa para seu filho Isaque. Então Abraão foi moldado por Deus através das visitas de Deus a Abraão. Irmão, quão sério é esse assunto? Nós já recebemos vida em Cristo, mas pense sobre isso e ore sobre isso. O desejo de Deus não é apenas que nós tivéssemos a vida de Cristo em nós, recebêssemos a vida de Cristo. Todos que cremos já temos a vida de Cristo. Mas sabe o que mais nosso Senhor deseja fazer? Visitar-nos, visitar-nos e visitar-nos. Até que Ele possa, nesse processo, ir transformando-nos de glória em glória na sua própria imagem. Irmãos, não é um privilégio tremendo nosso sermos visitados pelo Deus da glória? A primeira visita dele nós éramos trevas. Mas agora somos luz no Senhor, como Paulo disse na sua epístola aos Efésios. E a partir daí, se nós temos sido ganhos em nossa devoção e em nosso coração pelo trabalhar do Espírito Santo, todo o nosso anseio será aquele do Salmo 80, verso 14. Ó Deus, olha do céu, vê, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita a tua vinha. Visita a tua vinha. Essa deve ser a nossa oração corporativa, sobretudo. Visita-nos, Senhor. 1 minuto em tua presença realiza mais do que 10 anos de estudo bíblico. Passeia e anda no meio de nós. Quando o Senhor visita nossas famílias, 1 minuto de sua visitação no coração de nossos filhos faz mais do que 10 anos de trabalho de pai e de mãe na vida deles. Irmãos, os últimos versos de Lucas 19, nosso Senhor, depois que chora quando vê Jerusalém pela última vez, onde então ele será crucificado, ele diz assim, nos últimos versos de Lucas 19: seus filhos serão arrasados dentro de ti, e não ficará em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quão sério esse assunto das visitações do Senhor. Quanto nosso Senhor deseja nos visitar. Não é questão de estarmos salvos do inferno e livres da ira vindoura, e nem de termos Cristo como nossa vida. É mais que isso. É o Senhor nos visitando para nos dar a sua comunhão de tal forma impactante, profunda, íntima, real, que nós seremos levados de glória em glória à sua imagem. Ou seja, em outras palavras, o nosso caráter será mudado. Essa é a grande questão. Uma criança tem vida, mas não tem caráter. Caráter é forjado, formado por disciplina, obediência, resposta àquilo que está sendo demandado. Isso forma caráter. Assim na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Ah, irmãos, que nosso Deus nos livre da maldição de acharmos que na vida cristã as coisas são automáticas. Porque elas não são, definitivamente.
Nós precisamos até mesmo deixar de importar as palavras de Paulo para nós. Quando ele fala, por exemplo, assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando nós importamos esse assunto para nós nos enganamos tanto. Porque ele passou por uma escola para poder dizer essas palavras. E ele vai dizer: eu aprendi. Sei ser humilhado. Mas e nós? Ai daquele que nos humilhar. Ai daquele que tocar nessa pérola que somos nós. Não é? Sensível. Sei ser humilhado. Isso é um grande aprendizado. Sei ser honrado. Que problema quando nós somos honrados. O livro de Provérbios diz que um homem é provado pelos louvores que ele recebe. Davi ora num dos seus salmos dizendo assim: da soberba guarda teu servo, que ela não me domine, para que eu seja irrepreensível e fique livre de uma grande transgressão. Porque o soberbo, com S maiúsculo, é o diabo. Ele é o soberbo. Então toda soberba provém dele. Então por que o Senhor nos visita? O Senhor nos visita para mudar nosso caráter. Sabe, amados irmãos, nós somos muito apegados ao que nós somos, todos nós, e há coisas ridículas. Nós somos apegados, por exemplo, ao nosso temperamento. Uma das frases que gostamos de falar em nossa conversa, sabe qual é? Eu sou assim, 2 pontos. E nos orgulhamos disso. Todas as vezes que nós falamos eu, essa é a nossa vergonha. Todas as vezes que o Senhor Jesus falava eu, essa era a sua glória. Sabe por quê? Eu e o Pai somos um. E tudo que ele era expressava o que o Pai era. O que ele fazia era a vontade do Pai. As palavras dele eram um reflexo do coração do Pai. Os caminhos dele eram resultado da vontade do Pai, de obediência ao Pai, de submissão ao Pai. Então nós nos orgulhamos tanto de coisas que são, na verdade, a nossa prisão. Personalidade, por exemplo. Quanto trabalho o Espírito Santo tem em nós para forjar nossa personalidade. Ele nunca deseja aniquilar a nossa personalidade. Ele quer tirar dela todas as impurezas. Todos nós somos fruto, em primeiro lugar, por natureza, de Adão, e é um Adão caído e não santo, e somos resultado do trabalho das circunstâncias sobre nós. Ambientes que fomos criados, pais, amigos, pessoas, contexto social, amizades. Fomos criados por Deus como seres influenciáveis. E tudo isso nos influenciou e formou o que nós chamamos de uma personalidade. Isso somos nós. Ela está cheia de assuntos pecaminosos, carregada de assuntos pecaminosos. Se o Espírito Santo não encontrar lugar em nosso coração, se nós resistirmos ao Espírito Santo, se nós entristecermos o Espírito Santo, não dermos lugar a que ele trabalhe em nós com o instrumento que ele tem, a cruz, então nós não seremos mudados de vasilha em vasilha, como Moabe. Permaneceu nas borras de seu vinho, por isso se azedou. Não foi mudado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso seu sabor não se alterou. Moabe é um tipo bíblico da carne. Irmãos, quão importante esse assunto das visitações do Senhor. Considere isso. Ele deseja nos visitar, mas nós precisamos pedir sua visita. Não é um mistério? Sabe onde nós vemos esse mistério de uma maneira linda? Lucas 24. O Senhor se coloca ressurreto junto com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Lembra-se? E nosso Senhor vai dialogando com eles. Aquele capítulo é um capítulo maravilhoso. Lucas 24. Sabe como ele é chamado? O capítulo das coisas abertas. Sabe por quê? Em Lucas 24 nós temos um túmulo aberto, os olhos abertos, e o céu aberto. Lucas começa o capítulo 24 mostrando que o túmulo se abriu
do nosso Senhor e ele ressuscitou. Ele continua dizendo que os olhos dos discípulos de Emaús se abriram e eles viram o Senhor. E ele termina dizendo que os céus se abriram e receberam o Senhor da glória. O capítulo das coisas abertas. Quando o Senhor abriu os olhos desses discípulos de Emaús, eles já estavam naquela refeição, dentro da casa deles. Antes que isso acontecesse, o coração deles já ardia pelas palavras que esse homem, até então desconhecido, falava a eles. Mas eles não reconheceram que era Jesus. Mas estavam, de alguma forma, cativados por ele. Porque mais tarde eles vão dizer, não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras. Esse é nosso Senhor. Esse é seu desejo. Esse é seu coração. Essas são suas palavras. Esse é o seu zelo. Somos dele, ele nos quer por inteiro. Então ali estavam aqueles discípulos antes prostrados, desanimados, desesperançados, desencorajados. Eles vão dizer, agora a esperança de Israel terminou. Nós achávamos que esse Jesus, o Nazareno, ele fosse quem iria redimir seu povo, mas agora já se passaram alguns dias. Então o Senhor vai dizer, honestos e tardos para compreender as Escrituras, e começa a falar da palavra, e vão caminhando. Num dado momento, o caminho ia se dividir, porque agora eles chegaram na aldeia de Emaús, era entrar ou passar. Nosso Senhor queria entrar, nosso Senhor queria visitá-los, mas nosso Senhor não vai se oferecer. O coração deles já foi tocado, o coração deles já estava ardendo com a palavra. Então o Senhor, escute o que Lucas diz, fez menção de passar adiante. Não é lindo, irmãos? Em sua vida e na minha vida e na vida de nossas assembleias, o Senhor também fará menção de passar adiante. Sabe para quê? Para ver o que nós queremos. Se nós vamos ficar bem sem Ele. Temos a nossa tradição, temos nossas coisas, temos nossas maneiras de fazer as coisas. O Senhor sempre faz menção de passar adiante. Mas Ele não quer passar adiante. Um paradoxo, não é? Então aqueles discípulos compreendem isso de alguma maneira. Eles dizem assim, fica, Senhor. Já é tarde, o dia já declina. Fica conosco. Então o Senhor consente em ficar com eles. E tudo acontece. Ele entra naquela casa como o visitante ilustre, ainda desconhecido. Ele serve uma refeição para ele, cativados por ele. Quem é ele? Como arde o nosso coração? Então, num dado momento, o Senhor se coloca à frente e toma uma posição de anfitrião, porque um lugar foi concedido a ele. Então, num dado momento daquela refeição, ele toma um pão e parte o pão. E quando ele parte o pão, os seus olhos foram abertos. Então o Senhor se retira deles. Que maravilha. Visitações do Senhor. Irmãos, vamos orar sobre isso. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Prepara um ambiente no nosso coração para que recebamos tua visitação, Senhor. Senhor, visita nossos filhos. Senhor, visita nosso cônjuge. Senhor, visita essa assembleia. Senhor, enquanto estivermos em particular partindo o pão, visita-nos, Senhor. Porque partir o pão não é nada sem a presença do Senhor. Sem o Senhor passeando e andando em nosso meio. Ah, irmãos, as visitações do Espírito Santo. Como nós carecemos delas. Porque só elas podem mudar nosso caráter. Então o Senhor fez isso com Abraão. Um homem nas trevas, para alguém que agora, depois de 11 visitações, ele pode representar Deus Pai. Você não acha isso maravilhoso, irmãos? Para mim é surpreendente, irmãos. Alguém que foi tirado de uma terra onde havia, segundo a tradição, mais de 2.000 tipos de ídolos diferentes. Você pode imaginar isso? Qualquer necessidade que você tivesse, tinha um ídolo para aquilo. Para você ir lá orar para ele, pedir para ele. Ali estava Abraão. Mas o Deus da glória apareceu a Abraão. E o chamou. E trabalha nele de tal maneira que ele pode representar Deus, o Pai, enviando
seu filho, o único e amado filho, e oferecendo no altar em Moriá. E depois disso enviando Eleazar, que linda figura dupla. Primeiro o filho e depois o Espírito. Gálatas vai dizer, Deus enviou seu filho para resgatar os que estavam debaixo da lei. E Gálatas vai continuar dizendo, e Deus enviou o seu Espírito aos nossos corações, porque nós somos filhos. São dois envios. E Abraão representou Deus Pai das duas maneiras. Maravilhoso para alguém que era trevas, como nós. Então, irmãos, não vamos considerar esse assunto como objeto de estudo intelectual. Nós não estamos aqui para isso. Vamos pedir ao Senhor que desperte em nosso coração uma ânsia de sermos visitados por Ele. Em nossa vida pessoal, em primeiro lugar. Irmãos, nós passaremos aqui a noite toda até amanhecer, citando alguns testemunhos de pessoas que foram visitadas pelo Senhor. E muitas delas mais de uma vez. Jonathan Edwards, certa vez, ele tinha um problema de pulmão muito grave. E ele partiu para o Senhor em função dessa enfermidade, aos 55 anos. E ele estava cavalgando numa floresta, como ele fazia habitualmente. Respirar um ar puro pela manhã, em função do seu problema pulmonar, e não apenas disso. Todas as manhãs ele retirava um tempo nesse bosque para a oração. Então ele registra no seu diário que ele arriou o seu cavalo, montou e foi em direção ao bosque. Num dado lugar no bosque, sozinho ele parou, desceu do seu cavalo e iniciou o seu tempo específico de comunhão, de meditação diante do Senhor. E ele disse que num determinado momento ele foi inundado de tal forma que então ele se prostrou no chão e ele registra: e eu me banhei em lágrimas. E eu me banhei em lágrimas. Ele disse, até onde eu posso julgar, isso durou em torno de 1 hora. E ele disse assim, e ao término desse tempo, o meu desejo era ser aniquilado. Aniquilado. E deixar esse tempo e voltar para as coisas comuns, para mim parecia um sentimento assombroso, terrível. Oh, irmãos, quanto nós precisamos conhecer de novo dessas coisas. Sabe como nós costumamos, de modo geral, chamar isso? Pentecostalismo. Mas Jonathan Edwards não era, nessa acepção da palavra, um pentecostalista. Aliás, ele é colocado na coluna aí dos cabeças da doutrina reformada. Um grande pregador reformado, como ele é chamado, assim, não é? Por alguns. Sobretudo, Jonathan Edwards foi um homem de Deus, que amava o Senhor e que conheceu as visitações do Senhor pelo seu Espírito em sua vida. De tal forma que seu caráter foi todo forjado. Ele escreve uma obra que é o seu clássico, chamado Religious Affections, afetos religiosos. Não é maravilhoso? Mostrando o perigo que nós temos de nos relacionarmos tecnicamente com Deus e com a sua palavra, mecanicamente. Então ele vai falar sobre afetos religiosos, devoção do coração, coisas que têm sido perdidas em nossos dias, irmãos. Nós somos resultados de iluminismo. Penso, logo existo. Isso tem causado um mal terrível para os nossos corações. Nós temos limitado o Espírito Santo e temos tratado a palavra de Deus de maneira mecânica. Que o Senhor nos ajude nesse assunto das devoções do nosso coração. Quando George Whitefield começou a pregar, John Wesley, sabe o que a mãe dele disse para ele? Eu não sei porque toda essa confusão. Eu não sei porque todo esse entusiasmo. Só a mãe disse para ele.
Por que todo esse entusiasmo? E lembre-se que essa mãe era nada menos que Susana Wesley. Por que todo esse entusiasmo? Sabe que entusiasmo era esse? John Wesley foi tirado de uma condição puramente formalista no que concerne a relação com Deus. Formalista. De uma igreja, como era chamada, estatal. Né? Uma coisa que, na verdade, não existe. Mas assim era. De lá ele foi tirado. Quando? Quando, de uma maneira muito particular, ele recebeu uma visitação do Senhor. Toda a sua vida foi mudada. E não apenas sua vida, mas a história do século XVIII. O grande avivamento evangélico. Com George Whitefield foi a mesma coisa. George Whitefield foi o primeiro irmão que pregou ao ar livre. Isso era quase uma blasfêmia naquele tempo. Só se podia pregar em lugares chamados consagrados. Mas George Whitefield entendeu que o povo precisava ouvir a palavra de Deus. Porque ele recebeu uma visitação do Senhor e o seu coração ardia por Cristo e sua palavra. Então ele foi às ruas pregar o Evangelho. E numa dada ocasião ele foi a uma região onde havia mineiros, não de Minas Gerais, mas mineiros de carvão, que exploravam aquelas minas nesse trabalho rústico. E eles tinham um período de folga no almoço. Então eles saíam daquelas minas todos cheios de fuligem. E eram homens rudes, fortes, grandes. Um trabalho muito rústico. E eles se orgulhavam dessa sua natureza rústica, fortes. Certa vez George Whitefield estava pregando nesse ambiente. E ele começou a notar que aqueles homens começavam a chorar. E quando a lágrima escorria, então lavava o seu rosto, cheio de fuligem. E Whitefield disse que quando olhava para aqueles rostos, ele via as faces de zebra. Ele sabia que a palavra do Senhor estava sendo recebida. Quem era Whitefield? Também era um formalista. Mas agora ele recebeu uma visitação do Espírito Santo do Senhor. Ele viu Cristo de uma maneira que ele não via antes. Então, irmãos, estudarmos a vida de Abraão, 11 visitas. Estudarmos Betânia, 7 visitas. Estudarmos as 10 visitas do Senhor aos seus discípulos depois da ressurreição. Elas serão para nós puramente técnicas, se nós não compreendemos qual é o propósito do nosso Senhor. Sabe o que o Senhor Jesus fez no dia da ressurreição, no domingo? 5 visitas. Atarefado o nosso Senhor, não é? 5 visitas no domingo. Aparecendo 5 vezes. E fez mais 5 visitas nos outros 39 dias. Os 40 dias que ele deu testemunho da sua ressurreição, ele realizou 10 aparições aos seus discípulos, em contextos diferentes. Algumas vezes, por exemplo, só para Maria Madalena, naquele jardim. Outra vez, para 500 pessoas de uma única vez, como Paulo registra em Coríntios. Visitações do Senhor. Vamos considerar esse assunto de maneira diferente, irmãos. Vamos considerar esse assunto devocionalmente. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Esqueça tradições, conceitos, preconceitos. Ah, mas isso é aquilo. Ah, mas isso. Não interessa o que foi falado ou tem sido falado. O que interessa para nós só uma coisa. Volta-te, Senhor. Nós te rogamos. Olha do céu e vê. E visita esta vinha. Por quê? O salmista continua dizendo assim. Ela está decepada. Protege de novo o que a tua mão direita plantou. O sarmento que fortaleceste para ti. E 3 vezes nesse Salmo 80 aparece versículo que diz quase a mesma coisa. Diz assim: ó Senhor dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 3 vezes, em um único salmo. Essa é a nossa necessidade. Quando ouvimos a palavra do Senhor, se o Senhor não resplandecer o seu rosto, 1 hora de tempo perdido. Mas se o Senhor resplandecer o seu rosto,
muito Ele fará em nossos corações. Então que o Senhor nos ajude a abordarmos assim esse assunto das visitações do Senhor, para que sobretudo gere em nós essa oração, essa ânsia. Visita-nos, Senhor. Senhor, se o ambiente ainda precisa ser preparado, fala conosco e nos ajuda a preparar o ambiente para a Tua visitação. Seja o ambiente de nossas vidas pessoais, seja o ambiente de nossas famílias, seja o ambiente das Suas assembleias. Às vezes o ambiente precisa, sim, ser de alguma maneira preparado primeiro, sim. O Espírito Santo é capaz de nos orientar. Dizer, olha, há algo na sua vida pessoal, há algo na sua vida familiar ou conjugal, há algo na sua relação com os irmãos. Considere isso, irmão. O Espírito Santo pode te dizer assim, que tem realmente me impedido de encontrar prazer, liberdade, e um ambiente no qual eu possa me derramar, visitar realmente. Então, muitas vezes, precisamos ser preparados antes. E só o Senhor pode nos ajudar, porque é na sua luz que nós vemos a luz. Então que o Senhor nos ajude também nessa preparação. Amados irmãos, como será que nosso Senhor Jesus nesses dias tem visto sua igreja? Nós não temos dúvida que Ele tem buscado no meio de tanta profissão de fé. Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos, em Teu nome fizemos. Muita profissão de fé. Nesse ambiente de tanta profissão de fé, do cristianismo nominal, o Senhor tem procurado os corações que anseiam, como nós vimos ontem. Já na primeira visita do Senhor a Betânia, Ele encontrou alguém que assumiu uma atitude até mesmo inadequada, como vimos, entrando num ambiente onde não era exatamente o lugar dela, e se colocando assentada aos pés do Senhor, porque foi tão cativada pelas suas palavras. Não havia para ela nada mais importante. Mesmo sendo mulher, sabendo que tinha ali pelo menos 13 bocas para alimentar, o Senhor e os seus 12, ela foi de tal forma conquistada pelo Senhor que ela largou tudo e assentou-se aos pés do Senhor, a ponto de ser repreendida por sua irmã Marta. Então que o Senhor atinja nossos corações assim e ganhe nossas afeições assim. Nós vamos ficar hoje com essa frase que nós lemos em Filipenses 3. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Porque isso foi exatamente o que aconteceu na segunda visita do Senhor a Betânia. Então nós vamos agora ler esse texto. A segunda visita do Senhor a essa família de Betânia. Registrado em João, capítulo 11. Vamos abrir nesse capítulo. João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Duas coisas importantes até aqui. A palavra amas, no versículo 3, ela é uma conjugação da palavra filéu, que fala de um amor entre amigos, um amor fraterno, um amor de amigos. Essa é a palavra usada para amas no versículo 3. Elas mandaram um recado para o Senhor, dizendo que o amigo do Senhor estava enfermo. Aquele a quem amas, usando aí uma derivação dessa palavra filéu. Mas quando João, pelo Espírito Santo, descreve o amor de Jesus
por Lázaro, a palavra usada não é filéu. Muito interessante. Então o versículo 5 diz, ora, amava Jesus. E agora é João quem está escrevendo. E a palavra amava aqui é egapá. Uma conjugação de agapau, ou agape. Então o amor com que o Senhor amava Lázaro não era um amor de amigo apenas. Era um amor sacrificial. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse era o amor do Senhor para o Lázaro. Agora aqui há uma outra lição maravilhosa nessa segunda visita do Senhor a Betânia. Vamos aprender esse princípio. Verso 6, olhe com atenção. Quando, portanto, ou pois, essa palavra pois, ou portanto aí, muito importante. Quando, portanto, Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quando João usa essa palavra pois no seu evangelho, ele o faz de maneira muito meticulosa. Importante você saber disso. Porque quando estudarmos a terceira visita, ela vai aparecer lá. Dizendo que nosso Senhor foi para Betânia 6 dias antes da Páscoa, e ali estava Lázaro, que ele ressuscitou dos mortos. Então João vai dizer assim, deram-lhe, pois, parece a palavrinha lá de novo, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Sabe por que o pois é importante? Porque a razão da ceia era a ressurreição de Lázaro. Compreendeu? Estava ali Lázaro, a quem ele ressuscitou. Deram-lhe, portanto, uma ceia. Então esse portanto vai dizer qual era o motivo da ceia. A ressurreição de Lázaro. E a mesma coisa o portanto aqui. É porque Jesus amava Lázaro com amor ágape, um amor de aliança, um amor sacrificial, um amor que vai até o fim. É por causa desse amor que ele se demorou 2 dias. Não parece um contrassenso? Os atrasos, entre aspas, e os silêncios do amor. Que princípio importante, irmãos. Quando estudamos o livro de Jó, e já fizemos isso junto há não muito tempo, aquele trabalho transformador de Deus na vida de Jó, que livro aquele, não é? Quanto mais Jó falava, mais, que assim podemos dizer, o Senhor se calava. E há alguma coisa especial sobre o silêncio de Deus. É que o silêncio de Deus nos deixa ensurdecidos. Porque quanto menos Ele fala, mais Ele nos abre para poder ouvi-lo. Então o Senhor foi tratando Jó de tal maneira que ele não falava, não respondia, e Jó arguía. E Jó, como vimos, tinha até um tribunal para Deus, né? Eu já tenho bem encaminhada a minha causa. Você lembra desse versículo no livro de Jó? Dr. Jó, o advogado. Eu já tenho bem encaminhada a minha causa e que o Todo-Poderoso se defenda. Veja Jó ousado. Mas Deus não descia na tribuna, no tribunal de Jó, né? O silêncio de Deus era ensurdecedor. Então ele foi preparando, arando o coração de Jó até o capítulo 38. Você pode imaginar? Deus em silêncio do capítulo 3 até o capítulo 38, mas Jó cheio de palavras, e assim os seus amigos. Mas quando chega no capítulo 38, então Deus, do meio de um redemoinho, falou com Jó. E acho que Jó teria pedido mais um tempo de silêncio, porque o que ele ouviu ali, ele ouviu sobre a majestade de Deus, ele ouviu sobre a altura dos caminhos de Deus. Jó compreendeu que os pensamentos de Deus não eram os pensamentos dele. E nem os caminhos de Deus eram os caminhos dele. Então ele vai dizer, então eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. A mesma coisa em princípio está acontecendo aqui. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. A hora de Deus não é a nossa hora. Então por que o Senhor os amava, ele se calou? Isso tem implicações profundas em nossas vidas, irmãos. Porque quantas vezes nós insistimos tanto com Deus, para que Ele nos fale a nossa maneira, para que Ele mova as circunstâncias a nosso tempo e a nosso modo. Mas porque o Senhor nos ama,
Ele aguarda 2 dias. Os atrasos do amor, se é que assim podemos dizer. Esses são mecanismos de amor do Senhor, para que Ele possa encontrar o nosso coração a seu tempo. Sabe qual é o resultado? A glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Mas a glória de Deus viria dali 4 dias, quando o Senhor se colocasse na boca daquele túmulo. Seguindo o texto, diz mais assim, verso 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Ontem nós comentamos de passagem, aqui só um comentário breve. Olha aí mesmo no capítulo 10, versículo 40. Aí de João mesmo. Vai dizer assim, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Sabe como chama esse lugar? Betânia. Só que é Betânia além do Jordão, aquela que já explicamos ontem, que não tem nada a ver com esse lugar que o Senhor visitou 7 vezes. Não é? Mas o Senhor se voltou para lá. No capítulo 1 de João, versículo 28, você vai ver Betânia nominada ali. Betânia da além do Jordão, onde João Batista batizava. Então o Senhor, quando ministra esse discurso do capítulo 10, os judeus pegam em pedras para atirar nele. Então o Senhor, claro, não era a sua hora, não era assim que ele iria morrer. Então o Senhor sai do meio deles e se retira para Betânia além do Jordão, como é dito no texto aqui. E depois de um determinado tempo, um curto tempo, nós sabemos, né, pelo início do capítulo 11. Então, no versículo 7, depois disse Jesus aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Agora olha o verso 8. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora. Isso significa, Senhor, faz pouco tempo que ali mesmo na Judeia pegaram pedras para atirar em você. Ainda agora, os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá. Então o Senhor vai fazer uma jornada, a última, de Betânia, além do Jordão, onde João batizava, para Betânia, próximo de Jerusalém. E aqui, quero aproveitar e corrigir se me lembro bem, um erro rápido que cometi ontem. Cada estádio mede 200 metros. Estádio é uma unidade de medida. E Betânia ficava distante de Jerusalém 15 estádios. E cada estádio são 200 metros. Me parece que ontem eu falei 200 estádios. Não, cada estádio tem 200 metros. 15 estádios são 3.000 metros. 3 quilômetros. Você vai ver esse dado mais à frente do texto aí. Então essa Betânia ficava distante de Jerusalém 15 estádios. 3 quilômetros. Então o Senhor faz essa jornada muito maior, talvez uns 60 quilômetros, de Betânia além do Jordão para Betânia próximo de Jerusalém. Está claro isso? Agora, de passagem, sabe o que acontece no caminho? É a última subida do Senhor para Jerusalém. Não tem nenhuma outra. Quando ele chegar lá, ele vai ser ungido por Maria de Betânia, 6 dias antes da Páscoa. E ele vai permanecer pernoitando em Betânia, possivelmente, todos os dias, muito provavelmente, até a noite da Páscoa. Quando ele celebra a ceia com seus discípulos, vai ao Getsêmani, é preso e crucificado. Então, nessa jornada, o que acontece? Dessa Betânia além do Jordão até a Betânia próxima de Jerusalém. Aí você precisa do livro de Lucas. Não está aqui em João. Mas você vai ver que jornada maravilhosa. Nosso Senhor sai de Betânia além do Jordão, atravessa o Jordão e passa por Jericó. Mais ou menos ali mesmo, onde Josué atravessou, conduzindo o povo. E batalhou contra Jericó. Você se lembra? Então nosso Senhor sai de Betânia além do Jordão, atravessa o Jordão e vai para Jericó. Jericó é a cidade maldita. Em Josué 6 é dito assim, Josué levou o povo a jurar, dizendo, maldito o homem que reedificar essa cidade. Às custas do seu primogênito, ele lhe porá os fundamentos. E à custa do mais novo, as portas. Jericó é a cidade maldita. Sabe o que nosso Senhor Jesus faz ali? Ele cura o cego Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Ele cura o cego Bartimeu. E ele salva Zaqueu, o maioral dos publicanos. Não é maravilhoso? Essa é a última jornada do Senhor para Jerusalém. Ele deixa para trás de si um cego curado e Zaqueu salvo, o maioral dos publicanos. E dali ele continua subindo, de Jericó para Jerusalém, uma grande subida. Então ele vai subindo e chega próximo a Betânia. Não entra ainda na aldeia, nós vamos ver. E ali Marta sai para encontrá-lo. Então vamos continuar lendo o texto e aprendendo alguma coisa a mais. Verso 9. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. O que significa esse versículo? Sabe que Jesus está falando de uma forma tão figurada e parabólica? Talvez para nós sim, mas para eles, penso que não. Tenha ficado claro. O que nosso Senhor quis dizer é: eu estou me retirando para esse lugar mesmo, a Judéia, onde pegarem pedras para me atirar, e nada vai acontecer comigo, porque ainda não é a minha hora. Quando ele diz não são 12 as horas do dia, ele está dizendo o dia não acabou. O dia vai acabar na cruz. O dia vai acabar quando eu estiver tomando o cálice que o meu Pai me deu. Não são 12 as horas do dia? Compreende o que o Senhor quis dizer? Verso 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Quanta paciência do Senhor com esses discípulos. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tivesse falado a respeito do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. E aqui agora ele tem que suportar mais um, semelhante a um outro que ele já tinha, o Simão Pedro. Por ti darei minha própria vida. Agora ele tem que suportar um Tomé também, que diz: vamos todos para morrermos com ele. Mas quando ele morreu sozinho. Quando ele orou no Getsêmani, ele tentou levar 3 para participar com ele. Levou, mas nenhum dos 3 pôde participar com ele. 3 vezes ele se afastou, 3 vezes eles estavam dormindo. Então disse Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. É claro que nós temos que tomar sempre cuidado com especulação, certo? Mas nós nos perguntamos por que Maria ficou sentada em casa. Talvez, irmãos, Maria estivesse um tanto decepcionada com o Senhor. Como que dizendo: é tarde, Senhor. Nosso irmão já era. O Senhor demorou. Esse atraso foi longo. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. O que significa essa frase de Marta? Ela estava com uma perplexidade agonizante. Se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Há muita coisa nesses versículos, irmãos, até o 24, que Marta sabe. Queria que você notasse isso aqui. Essa pequena sessão, vamos tornar isso aqui mais didático possível, do verso 19 até o verso 28, é o encontro do Senhor com Marta. Então veja aí que você conseguirá visualizar o texto de forma melhor. Verso 19 ao 28 é o encontro com Marta. Maria ainda não está na cena aqui. Então o que acontece nesse encontro? Veja que Marta tinha um conhecimento muito bom. Ela sabia de muitas coisas. Se assemelha a nós de muitas maneiras. Você quer ver o que Marta sabia? Olha o que ela sabia. Se Jesus estivesse lá, o seu irmão não teria morrido. Disso ela sabia. Ela cria no Jesus de ontem. O poder
de Jesus ontem. Se estiveras aqui, na verdade ontem, 4 dias, né? Há 4 dias atrás o meu irmão não teria morrido. Você quer ver o que mais do que ela sabe? Verso 22. Mas agora eu também sei. Ela tem um conhecimento estocado aí na mente dela. Eu também sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Verso 23. Declarou-lhe Jesus, o teu irmão há de ressurgir. Mas agora ela tem mais um conhecimento. É o do verso 24. Eu sei. Você vê como essa palavra, característica de Marta? Marta é uma intelectual. Ela conhece bastante do Senhor. Ela tem uma teologia muito boa. Jesus, o teu poder é tão supremo que se eu estivesse aqui com meu irmão doente, mas lá quase naquela sororoca final, ele não teria morrido. Poder de Jesus do ontem. Senhor, eu também sei que mesmo hoje, o que o Senhor pedir, Deus te concederá. E o Senhor diz, teu irmão vai ressurgir. Ah, Senhor, eu também sei que ele vai ressurgir. E aí ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Ela cria no Jesus de ontem e ela cria no Jesus do último dia. Cristo do último dia. Tem um lugar por aí chamado isso, não é? Cristo dos últimos dias, não é assim, mais ou menos? Essa mais ou menos é Marta. Mas o que faltava para ela na sua relação com o Senhor? Hebreus 13:8 vai dizer assim, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e o será para sempre. Isso ela não sabia. Então, quando nós seguimos o texto, veja, disse, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E já sabemos que a palavra crer, como João a usa, ele usa nesse evangelho essa palavra crer mais de 50 vezes. Muito mais de 50 vezes. E a palavra crer significa estar unido a, ligado a, crer, união. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E agora o Senhor faz uma pergunta, acompanha aí. Crês isto? Que interessante. Marta não é falsa, compreende? Ela é profundamente honesta. Então ela vai responder para o Senhor até onde a fé dela alcançava. Então ela responde assim, escute, verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Só. Ela não respondeu a pergunta do Senhor. O Senhor perguntou se a fé dela chegava aqui, se ela está vendo bem. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive em mim, vive e crê em mim jamais morrerá, e quem crê em mim nunca morrerá. E ela respondeu como dizendo, peraí, Senhor, parafraseando Marta, Senhor, vamos devagar. Eu vou dizer para o Senhor o que eu creio, que o Senhor é o Filho de Deus, o Cristo que devia vir ao mundo. Mas aí, vamos acrescentar umas palavras para Marta aqui, com liberdade. Ela pensou assim, nosso Senhor está entrando em assuntos profundos, e quem entende disso é minha irmã Maria. Então eu vou chamar a Maria porque ela se assentou aos pés do Senhor e ouviu bem os seus ensinamentos. Eu não chego a tanto. Então, o versículo 28 vai dizer, tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria. Você vê? Ela não conseguiu acompanhar nosso Senhor, não. Mas a Maria conseguia, na visão dela. Não é? Chamou a sua irmã Maria e lhe disse em particular, escute, o mestre chegou e te chama. Interessante Marta ter usado a palavra mestre. Por que ela não usou a palavra Senhor? Porque a ênfase aqui está no aquele que ensina. Como que dizendo, olha, o mestre está aí, está dando uns ensinamentos que eu não consegui acompanhar, não. Vai lá, interpreta para mim, depois você me diz o que ele quis dizer com aquilo. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê nunca morrerá. Né? Então, enviou a Maria. Agora no versículo 29 começa o diálogo com Maria. Então uma outra sessão. Até o verso 35. Então vamos ver agora o encontro do Senhor com Maria. Ou de Maria com o Senhor. Então Maria, 29, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo,
Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Bom, por um lado, é a mesmíssima frase de Marta. Mas, por outro lado, é completamente diferente a atitude do coração. Irmão, uma chave maravilhosa aqui para meditarmos. Preste atenção. As 3 primeiras visitas do Senhor. Lucas 10, estudamos ontem. João 11, estamos vendo hoje. E se o Senhor permitir, amanhã vamos ver João 12, a unção em Betânia. Preste atenção. São as 3 visitas em sequência registradas. Olha a atitude de Maria. Primeira visita, assentando-se aos pés do Senhor. Segunda visita, acabamos de ler, lançando-se aos pés de Jesus. Terceira visita, ungindo os pés de Jesus. Ou seja, Maria teve uma relação muito particular com os pés de Jesus. Sabe o que isso significa? O livro de Ruth é uma figura maravilhosa da vida de união com Cristo. Boaz é uma figura de Cristo. Ruth é uma figura da igreja. É o livro da união. Interessante que Juízes é o livro de batalha espiritual. Ruth é o livro de união com Cristo. Como Ruth pode estar depois de Juízes? Porque batalha espiritual e união com Cristo andam juntos. É impossível obter vitória na batalha espiritual sem vida de união com Cristo. E toda batalha espiritual deve nos conduzir para mais união com Cristo. Por isso nós temos esse par, Juízes e Ruth. Quando que Ruth viveu? No dia em que julgavam os juízes. Primeiro versículo de Ruth. Houve fome na terra. Batalha espiritual, união com Cristo. Então, o que acontece no capítulo 3 de Ruth? No capítulo 1, Ruth é uma moabita, estrangeira, não pertence à aliança, não tem relação nenhuma com o Deus de Israel. Capítulo 1. No capítulo 2, ela está respigando no campo de Boaz. E ela vai ouvir Boaz dizer assim para ela: não vá escolher a outro campo. Segundo o ensino do Novo Testamento, na Epístola de João, não ameis o mundo. Não vá escolher em outro campo. Aqui ficarás com os meus servos. E Ruth então vai dar o primeiro passo nesse conhecimento de Boaz. Ela vai dizer para Boaz que ele é bendito e que ela encontrou refúgio debaixo de suas asas. E vai dizer a ele: tu me favoreces muito, favor, graça. Tu me favoreces muito, meu Senhor. Ruth vai dizer para Boaz: nem mesmo eu sendo uma das tuas servas. Mas agora no capítulo 3, então no capítulo 2, Ruth é aquela que respiga aquelas espigas no campo de Boaz. No capítulo 3 é um passo a mais. Ruth agora é uma serva. Agora Boaz colheu a sua cevada, está lá todo feliz, tomou seu vinho e estava repousando num monte de grãos. Capítulo 3 vai dizer: então Noemi aconselha a Ruth a banhar-se, ungir-se e vestir os seus melhores vestidos e descer até a eira e não se revelar ao homem até que ela compreenda como o Senhor estará conduzindo aquele assunto. Então é dito no livro que ela se achega a Boaz, Boaz estava dormindo, e ela descobre os seus pés. Que interessante, irmãos. Que maravilhoso. E quando Ruth descobre os pés de Boaz, ele acorda. Ele diz assim: quem és tu? E ela diz: eu sou Ruth, a tua serva. Então o que significa a relação com os pés de Jesus? Uma relação de escravos por amor. Uma relação de servos. Senhor, nós te pertencemos. Tu és o nosso Senhor. Tu nos compraste. Isso significa os pés do Senhor. Na primeira visita se assenta aos pés do Senhor. Na segunda visita ela lança sobre ele toda a sua ansiedade. Como Pedro vai nos dizer. Lançou-se aos pés do Senhor. Seu irmão estava morto. Para ela era tarde. Então ela lançou-se aos pés do Senhor. E na última visita, ela unge os pés do Senhor. Que maravilha. Primeira visita, instrução. Segunda visita,
lança sua ansiedade. E terceira visita, adoração. Que progresso, irmãos, da relação de Maria com o Senhor. Verso 32. Lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, três coisas importantes aqui. Agitou-se no espírito, indignação. Por que o Senhor se agitou no espírito? Porque Lázaro estava morto e as suas irmãs deprimidas. Deus não criou o homem para a morte. A morte é um intruso no propósito eterno de Deus. A última voz que será ouvida no triunfo final será: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15. E esse corpo de humilhação será tornado igual ao corpo da sua glória. Então o Senhor agitou-se no seu espírito. Indignação é o que significa essa palavra. Agitou-se. Depois diz: e comoveu-se, muito claro, identificação com elas, né? Na sua realidade. E verso 34, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E aqui temos a última atitude. E Jesus chorou. Então nós temos indignação, agitou-se. Nós temos identificação, comoveu-se. E nós temos compaixão, chorou. Então Maria conheceu o Senhor nesses três aspectos. A indignação do Senhor diante daquilo que não pertencia ao propósito eterno de Deus. Um intruso no eterno propósito de Deus. Jesus se indignou. Ela conheceu algo da identificação do Senhor. E ela conheceu, comovendo-se, e ela conheceu algo da compaixão do Senhor quando ele chorou. 3 vezes há registro na Bíblia do Senhor chorando. Você sabia? A primeira vez que o Senhor chorou está aqui, no túmulo de Lázaro. A segunda vez que o Senhor chorou, logo depois, quando ele avista Jerusalém, naquela chamada entrada triunfal. Ele vem pelo caminho de Betfagé, de Betânia, e num determinado ponto da estrada, ele avista Jerusalém. Lucas 19. E quando ele avista Jerusalém, ele chora. E Jesus, quando viu a cidade, chorou. E qual é a última vez? Livro de Hebreus, capítulo 5. Que se refere ao Getsêmani. Quando diz que Jesus, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa de sua piedade. 3 vezes. Então, versículo 35, termina aqui a relação particular do Senhor com Maria. E assim, chegando ao fim do texto, diz assim, verso 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Que frase, irmão. No capítulo 5 desse mesmo evangelho, verso 25, sabe o que diz? Jesus disse assim: chegará o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Os mortos, plural, ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Você sabe que é por causa disso que o Senhor chamou Lázaro pessoalmente? Seria um problema interessante.
Nosso Senhor chegar num lugar de sepulcros aí, como era o do Lázaro, e simplesmente dizer, vem para fora. Oh, todos os túmulos iam se abrir, um atrás do outro, e os mortos iam fazer fila. Todos sairiam, porque os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Então ele não poderia dizer, vem para fora, ele ia causar um tumulto. Então Nosso Senhor teve que dizer o nome particular, ele teve que dizer, Lázaro, vem para fora. Por enquanto é só você, mais tarde serão os outros também. Lázaro, vem para fora. Agora a figura que se segue muito maravilhosa, veja. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Vamos pensar um pouco. Na primeira visita, onde Lázaro estava? Não sabemos. Provavelmente ausente, não interessado, indiferente. Na segunda visita, onde ele está? No túmulo. Ou seja, a primeira visão que Lázaro tem, quando aquele lenço é tirado do seu rosto, é daquele que o chamou da cova. Da mais profunda cova, do mais profundo abismo. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Lembra o salmista? Primeira visão de Lázaro foi daquele que o tirou do túmulo, da cova. Que maravilha, irmãos. Sabe por quê? É maravilhoso. Sabe qual é a segunda visão que nós temos de Lázaro? É na próxima visita. João 12. Sabe onde ele está? Assentado à mesa com o Senhor. Não é maravilhoso, irmãos? Quem são aqueles que se assentam à mesa com o Senhor? Ou à mesa do Senhor? Para comer com o Senhor? São aqueles que ele chamou da cova, do túmulo. Nossa primeira visão, quando o lenço foi removido, foi aquele que nos chamou das trevas para a luz. A visão da sua glória. O Filho de Deus, o Cristo, o nosso Salvador. E qual o próximo ato? Assentado à mesa com Ele. Que privilégio, irmãos, que maravilha. Quando partimos o pão nesse próximo domingo, que o Senhor tire o lenço dos nossos olhos e que nós possamos vê-lo com clareza. Sabe para quê? Para que nós possamos ter uma ceia de comunhão com Ele. Nós possamos dizer para Ele, ah, Senhor, como te amamos. Quando o Senhor chegou, nós também já éramos de 4 dias. E foi o Senhor quem disse o nosso nome e disse, sai para fora. E agora nos colocamos na sua mesa para comer com Ele. Santo privilégio, irmãos. Essa é a história inicial de Lázaro. Essa é a nossa história. Chamado do túmulo, assentado à mesa com o Senhor. Agora, para concluirmos, o texto termina aqui, no verso 44. E vamos concluir assim. O que significam as palavras de Paulo em Filipenses? Para o conhecer e o poder de sua ressurreição. O que significa isso? Primeiro, irmãos, vamos deixar algo muito claro. Eu temo no meu coração que nós conheçamos 1 Coríntios 15, de 45 a 49, apenas intelectualmente. Porque ali está a base do que significa o poder da sua ressurreição. Sabe o que significa o poder de sua ressurreição? Significa que tudo que nós éramos em Adão foi exterminado na morte de Cristo. Exterminado. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Mas o último, Adão, é espírito que dá vida. Esse é o fundamento do poder da sua ressurreição. Irmãos, enquanto o véu não for tirado do nosso rosto, para nós vermos que em Cristo nós já morremos, nós vamos ter muito problema. Porque nós vamos tentar lidar com aquilo que é nosso. Pecado, carne, apelos do mundo, dentro de nós, fora de nós, com nossos votos, esforços, ou seja lá o que for. E vamos chegar à frustração após frustração, até o dia em que o véu vai se rasgar. E espiritualmente nós vamos ver que quando Cristo morreu, há quase 2000 anos atrás, Ele abriu um abismo
entre nós e o mundo, nós e a carne, nós e o pecado. Porque nós morremos com Ele. Porque Ele é o último Adão. Que designação mais maravilhosa. Ou seja, depois dele, no que concerne aos tratos de Deus na nova criação, depois de Jesus, não há nenhum outro Adão. Porque Ele é o último Adão. Irmãos, essas palavras precisam sair da Bíblia e pelo Espírito Santo serem reveladas ao nosso coração. Não é questão de lutarmos, já foi feito. Já foi cravado esse abismo entre nós e o mundo, entre o Adão e nós. Porque agora nós estamos em Cristo. E aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Quais são as coisas velhas? As coisas do primeiro Adão. O que é o tudo se fez novo? As coisas, as realidades em Cristo. Muito claro o que Paulo quis dizer. Por isso é uma nova criação. Um novo homem de uma nova criação. Se isso não vier a nós por revelação do Espírito Santo, nós não estamos ainda nem na base do que significa o poder de sua ressurreição. Porque o poder de sua ressurreição só opera nessa esfera, na esfera de união com Cristo. Compreende, irmão? Por isso é tão importante esse entendimento do céu. Deus nos concede espírito de sabedoria e de revelação, iluminados os olhos do vosso coração para verdes, para saberdes. Quão necessário, irmãos. Não é doutrina, não é teologia sistemática, não é algo acadêmico, é revelação. Então precisamos orar ao Senhor. O Senhor me mostra que quando o Senhor morreu, eu morri. Eu não tenho nada a ver com o primeiro Adão. Não estamos mais sujeitos ao pecado, não estamos debaixo do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Não estás debaixo da lei, estás debaixo da graça. Irmãos, como essas coisas vão ser trazidas para nós, em revelação, em realidade. Então, primeira coisa importante é essa. Sabe como o texto continua de Coríntios 15? Preste atenção, depois você leia com calma. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Vai dizer assim, ouça. Assim como trouxemos, não é traremos, está afirmando uma realidade atual. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do celestial. E sabe o que mais ele diz no verso anterior? Por favor, abra. Não vamos ficar só citando. Preste atenção. 1 Coríntios 15, olha o verso 48. Vamos pedir ao Espírito Santo que rasgue o véu para que nós vejamos o que isso significa. O poder de sua ressurreição. Como foi o primeiro homem, o terreno? Quem é ele? Adão. O primeiro homem, o terreno. Tais são. Não é tais foram e não é tais serão. É tais são. Os demais homens terrenos. Ou seja, no que concerne a essa herança de Adão, nós temos alguma dúvida? Nós temos alguma dúvida da carne que habita em nós? Nós temos alguma dúvida que em nós isto é? Esse isto é de Paulo é muito importante. Em Romanos 7, muito importante. Porque se você falar, em mim não habita bem nenhum, que homem que eu sou. Cuidado, irmão. Porque nós temos duas naturezas. Então Paulo vai explicar. Ele vai dizer, eu sei que em mim, vírgula, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não é? E depois ele vai falar então sobre a vida no Espírito. E que o Espírito habita em nós. Não é? Então aqui ele vai dizer, como foi o primeiro homem, tais são os demais homens terrenos. Agora olha a última frase. Olhe para ela. E como é o homem celestial. Quem é o homem celestial? Jesus, o segundo homem. Sabe o que está dizendo esse versículo? Como ele é, tais também são os celestiais. Não é maravilhoso? João vai usar palavras semelhantes e vai dizer assim, tal qual ele é, também nós somos neste mundo. Está falando da nossa vida de união com Cristo. Isso é o poder de sua ressurreição. É de
através da revelação do Espírito Santo, nossos olhos serem abertos de tal forma que nós vejamos o significado do que Cristo realizou e que nós estamos em união com Cristo, em uma base inteiramente nova. As coisas velhas já passaram. E agora, assim como começamos, vamos terminar. Inclua aí tudo, irmão. Inclua as questões que falamos de personalidade. Inclua as questões de temperamento. Como nós precisamos de ajuda do Senhor, irmãos. Como nosso temperamento é destrutivo na vida da igreja. Temperamento. Não precisa nem falar muito sobre isso, né? Você sabe o que é têmpera, não é? É algo como alguém foi temperado. Uns têm pimenta demais, outros têm pimenta de menos. Uns têm sal demais, outros têm sal nenhum. Tempero. Complicado o nosso tempero. Então, o que o Espírito Santo quer fazer? O Espírito Santo quer colocar o seu tempero, para que nós tenhamos um tempero do Espírito Santo. Sabe qual é o tempero do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o tempero dele. Mas isso não vai ser automático em nossas vidas. Nós precisamos receber essas visitações do Senhor, acolhê-lo em nosso coração e permitir que ele vá fundo em nossas vidas, mudando de vasilha em vasilha, de glória em glória. Betânias para ele, visitações. Então, 1 Coríntios 15 é o fundamento. Mas, irmãos, há outros textos e nós não vamos ter tempo para eles. Vou só citar, precisamos concluir. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 1, e em Romanos 4, algo mais de muita ajuda para nós, sobre o poder de sua ressurreição. Em 2 Coríntios 1, ele vai dizer: não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Olha a experiência de Paulo. Então ele vai dizer, e isto para que nós aprendêssemos a crer no Deus que ressuscita os mortos. Viu o que significa poder da sua ressurreição? É habitarmos nele de tal forma que nele nós temos toda suficiência. Capítulo 3 de Coríntios, ele vai usar essa expressão. Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes. Isso é o que nós somos por natureza, essa é a esfera terrena, esse é o homem natural. Ele vai dizer então, pelo contrário, a nossa suficiência, a palavra que ele usa, vem de Deus. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Você vê? Esse é o poder da sua ressurreição. E em Romanos 4 também ele vai nos ajudar. Já falamos sobre as visitas de Deus a Abraão, não é? 11 visitas. Romanos 4 é todo o capítulo sobre Abraão. Romanos 4, de 17 a 21. Sabe o que ele vai dizer? Que o Senhor trabalhou Abraão para que ele aprendesse a crer no Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Esse é o poder da sua ressurreição. O que em nós não existe, que precisa ser chamado à existência? Nosso Senhor chama à existência as coisas que não existem em nós. Na medida que Ele nos visita, na medida que o caráter de Cristo é formado em nós, na medida que o Espírito Santo tem liberdade de operar a cruz em nós. Assim foi com Abraão. Mas que coisa linda nós vemos naquele texto dizendo que Abraão não era um tonto, um ingênuo, um ignorante. Lá diz assim, ele levou em conta, escute, o seu próprio corpo amortecido. A palavra usada é levando em conta. Significa que ele contabilizou muito bem. Ele olhou e disse, não tenho condições. 100 anos. Como diz o texto, Romanos 4. Né? Levou em conta seu próprio corpo amortecido. Então é dito lá que ele foi trabalhado de tal forma a crer nesse Deus, caminhou com esse Deus, perante o qual ele creu, e lá diz, o Deus que vivifica os mortos. E chama a existência as coisas que não existem. Então, irmãos, poder de sua ressurreição não é uma frase. Poder da sua ressurreição não é um ensino bíblico. Poder da sua ressurreição é uma experiência espiritual. E nós precisamos adquiri-la em nossa jornada. Basicamente, como ela é? Temos clareza do que foi feito em Cristo. Revelação. Orar ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos. Segundo, permitirmos que o Espírito Santo opere em nós
esse seu trabalhar, visitando-nos, expondo-nos, trabalhando a cruz em nós. Então, em cada experiência, nós iremos aprender basicamente a mesma lição, só que em níveis cada vez mais altos. Qual lição? Não que em nós mesmos sejamos capazes. Esse é o primeiro lado da lição. Sempre vamos receber. Não somos capazes de adorar o Senhor, não somos capazes de ajudar uns aos outros, não somos capazes de viver bem como famílias, como indivíduos, não somos capazes de cuidar uns dos outros. Não que em nós mesmos sejamos capazes. Mas não é aí que para. Ai de nós se fosse aí. Mas ele vai dizer, mas a nossa suficiência. E aí ele está falando de uma plena provisão. Nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou para sermos o que nós não somos. Para sermos os ministros de uma nova aliança. Esse é o poder da sua ressurreição. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a realmente experimentarmos isso. Já na segunda visita do Senhor a Betânia, essa foi a lição clara. Eles precisavam conhecer aquele que é a ressurreição. E Paulo vai dizer, eu quero conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. E quando Paulo orou assim, ele foi entrando em experiências cada vez mais profundas. Até nessa que ele pôde dizer aos coríntios, desesperei da minha própria vida. Palavras dele. E isso para que eu cresça no Deus que ressuscita os mortos. Ajude-nos o Senhor, irmãos, a entrarmos mais profundamente nessa experiência espiritual. O Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu anelo, teu anseio profundo de visitar-nos. Te agradecemos tanto, Senhor, porque nós não temos uma casa digna para te receber. Mas muito obrigado, porque o Senhor realmente vem nos visitar. Nos encontra onde estamos e como somos. Mas também obrigado, porque o Senhor não nos deixa nem onde estamos e nem como somos. Obrigado, porque o Senhor realmente quer nos transformar de glória em glória. Por isso, Senhor, nos ajuda em nossa experiência espiritual. Queremos avançar no conhecimento Teu e no poder de Tua ressurreição. Abre nossos olhos, Senhor, e introduz-nos em uma realidade espiritual mais profunda e significativa. Tu és a ressurreição e a vida. Bendito é o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém.